Boa noite, estamos ao vivo aqui no Instagram. Já estaremos ao vivo também no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação da família, os 3 pontos indispensáveis para ter uma alimentação saudável em família. Boa noite. Oi, Cleide. Então, pessoal, vamos lá. Bem, primeiro eu vou me apresentar. Esse é mais um episódio de alimentação da família. E aqui eu ajudo famílias a ter uma alimentação saudável e prevenir a obesidade e outras doenças crônicas. Então, e hoje a gente vai estar falando sobre 3 pontos indispensáveis. Então, se você já quer dar o start inicial para ter uma alimentação saudável, acompanhe essa live, né? E participe conosco se quiser perguntar alguma coisa, enfim, eu estarei aqui para te responder também. Então, vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Camila. Eu tenho 4 filhos, também mãe de família, casada com o Rodrigo. Nós temos 4 filhos, 2 adolescentes e 2 menores, né? Um quase na adolescência. Enfim, tem mais ou menos uns 10 anos que eu venho mudando a alimentação aqui de casa, desde que a minha mãe descobriu um câncer, né? E acabou falecendo desse câncer. E para mim isso foi uma dor muito grande. E eu mesmo sendo nutricionista, eu confesso que eu não aplicava, né? A alimentação saudável na minha casa não fazia muito parte da minha vida, mesmo sendo uma nutricionista, né? Então, pessoal, mas para mim essa dor, né, isso bateu realmente forte na minha porta, e diante de tudo isso, eu de fato comecei a mudar um pouco o padrão alimentar aqui de casa. Não foi uma coisa simples, né, e eu sei que não é simples, mas que aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso, né? Sobretudo quando a gente pensa no bem-estar, né? No bem-estar dos filhos, no bem-estar da família, na prevenção de doenças, porque hoje nós temos quantos e quantos problemas de saúde acontecendo dentro das nossas casas, com os nossos vizinhos, com os amigos, os parentes. De repente você vê um problema acontecendo, né? Uma criança diabética, a obesidade aumentando cada vez mais. Então, assim, existe uma preocupação, né? O câncer, né? Nem se fala do câncer, né? Na minha família a gente já teve vários, né? Tios, enfim. Então, isso é de fato uma preocupação, e hoje, com tanta coisa que a gente tem escutado, a gente fica às vezes perdido, né? Sem saber o que fazer. Então, e eu fiz um roteirinho aqui pra gente seguir, né? Porque aqui a gente vai falar de alguns pontos bem importantes mesmo. Então, olha só, primeiro eu vou dizer o que é esse tema, né? E de fato esse tema é para te conduzir, é para conduzir, né? Você para uma alimentação saudável. Então, o objetivo da Camila aqui no NutriSutil é ajudar outras famílias, como de fato eu ajudei a minha família, né? Então, com a minha família eu fiz muita coisa e ainda faço até hoje. Então, o meu objetivo é esse, né? É estar levando para sua casa todas essas informações importantes para que você e a sua família tenha uma alimentação saudável. Independente se é uma família numerosa, se é uma família pequena, se tem muitos filhos ou poucos, se não tem filhos, enfim, né? Então, todos nós temos uma família pequena ou grande e é muito importante essa preocupação com o bem-estar e com a saúde de todos. Então, vamos lá. O que eu quero dizer para você é que
o trabalho de uma alimentação saudável, ele tem que ocorrer dentro da sua realidade, né? Com a sua cultura. O que nós temos visto muito hoje é uma inversão, né? Então, tem ocorrido uma inversão. A gente aprendeu a comer, a gente tem hábitos alimentares, a gente tem uma cultura alimentar, só que a gente escuta muita coisa, né? E diante da vida corrida, diante do modismo, diante de tanta coisa que a gente escuta, a gente muitas vezes acaba mudando, né? Mudando o nosso padrão ou mudando aquilo que a gente aprendeu, né? Então vamos lá e falando um pouco sobre esses 3 pontos. Quais são esses 3 pontos que nós vamos falar aqui na nossa live? Primeiro, a gente vai falar sobre escolhas alimentares saudáveis. Então, eu acho que para quem tem acompanhado aí o nosso perfil no Instagram, para quem tem acompanhado o nosso canal no YouTube, nós estamos falando bastante sobre escolhas alimentares saudáveis, né? Eu tenho feito até uns vídeos, inclusive teve um seguidor que falou, esse vídeo é de utilidade pública, né? E de fato, é isso que a gente quer passar para vocês, né? Trazer coisas do dia a dia, né? Então, dentro de um supermercado, a escolha de um alimento que eu posso levar para minha casa ou que eu devo deixar no supermercado e nem aparecer na minha casa. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é sobre essas escolhas alimentares saudáveis. O segundo ponto, tão importante quanto, é sobre a variedade e as combinações de alimentos. Então a gente vai falar um pouco sobre refeições, um pouco sobre os grupos alimentares, combinar os alimentos, que é um terceiro ponto importante e que a partir dessa live você já pode começar a aplicar na sua casa. Eu falei terceiro, mas é o segundo, né? E o terceiro ponto importante é o ato de comer, né? Então a gente também chama, né, na nutrição como comensalidade. Como é que você vai servir essa alimentação? Então, pessoal, fique atento, né, a essas dicas, fiquem atentos, vão anotando aí para que vocês consigam colocar isso em prática na vida de vocês, tá? E da família de vocês, porque os resultados são muito positivos, né? A gente começa a colher frutos, né, de atitudes que a gente passa a ter. Então, olha só, vamos lá. Depois desses 3 pontos, né, eu quero dizer para vocês o que não é esse tema. Então, aqui, esse tema, a gente não vai falar sobre moda, a gente não vai falar, né, moda de alimentação, a gente não vai falar sobre o que está em alta, a gente não vai falar sobre novas tendências, a gente vai falar sobre uma alimentação saudável, né? Uma alimentação simples, prática, como você aprendeu desde a sua infância, né? No momento que começou a introdução alimentar. Então, nós não vamos falar aqui, come isso ou come aquilo, né? Vamos utilizar determinado alimento porque ele é bom para isso ou para aquilo outro, ou porque ele desinflama, ou porque, enfim, né? Então, nós não vamos falar sobre isso. A gente vai falar de uma realidade que eu passo, que você passa, que a sua família passa. Então vamos lá, porque essa live é uma oportunidade, tá, pessoal? Então assim, e de fato é uma oportunidade para você, para sua família, iniciar esse processo, né, em busca de uma alimentação saudável e em busca de prevenir doenças. E por que eu falo dessa prevenção? Porque é isso que nós estamos nos deparando hoje, né? Quantas e quantas pessoas têm problemas sérios, né, de diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, obesidade. Nossa, quantas coisas a gente pode elencar aqui. São problemas de saúde muito sérios, né, que têm acometido muitas pessoas. E aí a gente
fala assim, ah, vou dar um exemplo, um diabetes, né? Um simples diabetes. Às vezes você tá comendo um biscoito de sal, achando que ele é de sal, e lá na composição desse biscoito tem açúcar. Então, assim, é muito importante, né, a gente levar em consideração que é importante a gente conhecer essas formulações, esses alimentos em detalhes, tá? Beleza, gente? Então, seguindo aqui, eu vou dar alguns exemplos, né? Alguns exemplos importantes do que eu já fiz aqui em casa, né? Um pouco na prática, né? O que a Camila faz na casa dela, que talvez seja diferente da minha casa, ou não, né? Ou às vezes não. Às vezes você também já começou a fazer isso na sua casa, né? E isso é muito legal, porque eu já estou vendo alguns seguidores comentando, né? Que já está aplicando e faz algumas postagens. Aqui eu já estou usando leite assim, ou aqui eu já não compro mais esse biscoito. Enfim, eu fico muito feliz, né? De ver que tudo isso está surtindo efeito, resultados, e esse de fato é o meu propósito, poder ajudar a sua família, poder ajudar você a ter uma alimentação saudável, né? Ver que não é um bicho de 7 cabeças, existe uma complexidade, porque o ser humano é complexo, né? Quando a gente fala em complexidade, é porque nós precisamos realmente, do ponto de vista alimentar, de muitos nutrientes. Só que não é uma coisa tão complicada, igual eu falei no vídeo que eu postei hoje, né? Apesar da alimentação, se a gente for considerar ser complexa, da nutrição ser complexa do ponto de vista dos nutrientes, mas ela não é tão complicada assim, tá bom? Então, gente, olha só. Eu vou dar então alguns exemplos aqui, né, daquilo que eu faço na minha casa. E a primeira coisa que eu quero dizer é sobre as compras, né? Então, hoje, na minha casa, eu já consigo excluir das minhas compras alimentos ultraprocessados. Então, já falei várias vezes sobre esses alimentos. São formulações industriais que muitas vezes eu não consigo fazer na minha casa. Quando eu vou olhar a lista de ingredientes, esses alimentos têm mais de 10 a 15, enfim, substâncias, né? E dentre essas substâncias, aditivos químicos, que eu sei que faz muito mal à saúde. Então, hoje, na hora que eu vou fazer a minha compra, eu olho sim os ingredientes. Aí você pode falar assim, poxa, mas isso leva tempo. A gente faz compra todo mês. E no fundo, chega num momento que você já vai saber quais os produtos que você pode levar, de tanto você repetir aquele processo, né? Então você vai conseguir, né, aos poucos ir alterando isso na sua casa. Então, hoje, quando eu vou ao mercado, eu olho sim os ingredientes e eu excluo aqueles que tem muitos ingredientes. E eu sempre penso assim, eu conseguiria preparar esse alimento na minha casa? Ah, não, eu não consigo, então eu não vou levar e eu excluo. Às vezes, se eu vejo uma substância, por exemplo, eu tenho um leite que tem só citrato de sódio, que é um sal conservante, às vezes eu ainda assim posso levar ele. Ele não é considerado um ultraprocessado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma gama de produtos que eu não posso levar para minha casa, né? E aí a gente pode levar em consideração, dentro desse primeiro ponto, o primeiro exemplo. Então aqui já não entra mais essa infinidade de biscoitos, né? Porque eu já sei que eu não consigo encontrar no mercado. Às vezes um ou outro eu encontro, como por exemplo um biscoito de arroz, eu consigo levar, né, para casa. Agora vamos falar um outro exemplo, né? Um outro exemplo com relação a essa questão do consumo dentro da minha casa, né? Os cardápios, como que eu
eu monto, né, o que a gente vai comer no café da manhã, o que a gente vai comer no almoço, de forma simples, né, prática, objetiva. E aqui eu reforço sempre, né, para os meninos, para minha família, marido, filhos, enfim, né, o consumo de frutas e verduras dentro das refeições ou até fora delas, né? Então, café da manhã eu sempre coloco uma fruta na mesa, né? Na hora que a gente tá almoçando, sempre tem salada, sempre tem uma verdura cozida. Aí você pode dizer assim, poxa, mas aqui em casa, se eu colocar, ninguém vai comer. Mesmo que você faça pouco, não adianta forçar, mas precisa ter na sua mesa todos os dias, porque aos poucos eles vão se interessando. Não vai colocar uma salada? Às vezes eu coloco uma fruta, porque criança já gosta mais, né, de comer salada com fruta, então porque dá uma adocicada e assim a gente vai seguindo, né? Então aqui a gente reforça sempre esse consumo de frutas e verduras. E o terceiro exemplo que eu também faço aqui em casa, né? Como que a gente serve? A gente adaptou os horários para que nós possamos estar em família, né? Consumindo esses alimentos. Então, aqui não é cada um que tem um horário. Se pelo menos 1 ou 2 refeições a gente consegue fazer isso, a gente já tá no lucro, né? E de fato é isso. Como as refeições são servidas à mesa, horários comuns, né, que a gente vai tentando adaptar para que esse seja um momento prazeroso, né, um momento para a família. É importante esse momento para a família. Então, olha só, você pode dizer, poxa, Camila, mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. E de fato, se você for pensar, hoje você já usa o seu tempo para comer. De alguma forma, você gasta o seu tempo para comer. Ou para comprar algo, ou para comer. Seja saudável ou não, você já tem esse tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que você precisa otimizar esse tempo. Como é que você vai utilizar esse tempo? Porque tempo você já tem, né? Você já usa esse tempo e para se alimentar. Então, como é que você pode otimizar? Como é que você pode usar ele a favor da sua família? Uma outra questão é assim, mas ter uma alimentação saudável hoje custa dinheiro, né? Então, assim, eu não tenho dinheiro. E se a gente for pensar, eu me lembro quando nós fizemos aqui a primeira compra sem ultraprocessados, né? Então, a caixinha de bis que os meninos gostavam, ela deixou de entrar no carrinho. O biscoito, né? Um biscoito recheado, ou um biscoito maisena, ou um biscoito rosquinha de coco, ela deixou de entrar no carrinho. Então, vocês vão ver que consideravelmente a sua conta no mercado, ela vai diminuir, né? Por quê? Porque você não vai utilizar ou não vai comprar esses produtos ultraprocessados. Isso já vai ajudando. E uma outra coisa, assim, se a gente for pensar em questão de dinheiro mesmo, quantas e quantas promoções, né, existem. E eu sim, né, eu fico de olho nas promoções, eu sei quando é que tem promoção de frutas e verduras no mercado, né? Às vezes a gente chega a ver o quilo da banana a R$1,99. Aqui todo mundo adora banana e dá-lhe banana, vamos comprar banana, né? Então, a gente precisa usar isso a nosso favor, tá? E de fato, quando a gente faz isso, a gente consegue trazer alimentos mais saudáveis por um preço mais acessível, né? E às vezes você tá comprando tanta coisa na sua casa que você nem vai usar no mês, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa otimizar. Então, gente, olha só, um outro ponto, né, que eu gostaria de falar é que muitas vezes, muitas objeções, eu não sei cozinhar, ou eu não gosto de ir pra cozinha, eu não sei o que fazer. O que eu vou te dizer é o seguinte, hoje, né, nós temos aí a nosso favor a internet, ela traz pra gente, na nossa mão ali, tantas e tantas receitas
práticas. A única coisa que eu quero te dizer, e assim que você possa ficar atento com relação à internet, é que você busque culinaristas confiáveis, tá? Quando eu falo em culinaristas confiáveis, eu quero dizer aqueles que de fato não vão colocar nas receitas alimentos ultraprocessados. E aqui eu vou dar uma dica que eu também faço aqui na minha casa, né? Tem uma culinarista que eu admiro, que eu acompanho e que eu abro sempre ali as receitas dela, é de fato da Rita Lobo. A Rita Lobo tem essa preocupação com a alimentação saudável, não utiliza os ultraprocessados e são receitas confiáveis, onde você tem ali um passo a passo. Então eu entro sim no Panelinha, eu vou lá, pego receitas, e ela tem de receitas mais elaboradas até receitas muito simples que a gente pode usar. Então assim, dizer que você não sabe cozinhar, com um passo a passo você vai conseguir cozinhar. E vai, porque eu consegui, né? Eu também não gostava de cozinhar. E assim, por amor à minha família, ou por amor, porque é necessário, né? É necessário pra gente, pra saúde de todos. Então, eu indico pra vocês. E aí, nós vamos falar aqui uma coisa que é importante, né? E eu até estava lendo essa semana algo assim que muitas pessoas estão utilizando, né? E que nem sabe, porque assim, o que eu quero indicar para vocês, quero dizer, não saiam copiando um monte de orientações que você não sabe se são embasadas, né? Cientificamente mesmo. Será que isso foi feito um estudo e realmente, olha o que eu vou dizer para vocês. Essa semana saiu a Unicamp, ela publicou um trabalho sobre o óleo de coco. Então, assim, quantas e quantas pessoas utilizam o óleo de coco? E o que eu quero dizer para vocês, e de fato é uma informação assim muito importante, porque o óleo de coco tá em alta, né? Vamos usar o óleo de coco para isso ou para aquilo outro. Então, foi feito um estudo, né, pela Unicamp. Eles fizeram uma suplementação de óleo de coco em camundongos, né, que são utilizados para poder testar, né, vários tipos de suplementações. E o que foi descoberto nessa dieta que foi acompanhada durante um tempo, né? Se eu não me engano, foram 8 meses. O que eles observaram? Excesso de ganho de peso nos camundongos que faziam a suplementação de óleo de coco, aumento da ansiedade, aumento do perfil inflamatório. Às vezes você pode dizer assim, não acredito, e é verdade, tá? Então, assim, hoje, né, nós temos aí uma publicação da Universidade de Campinas sobre o óleo de coco, inclusive, né, orientando a não consumir da forma do que hoje em dia nós estamos consumindo, e muitas pessoas estão consumindo por uma questão de moda, né? Então, e é muito sério, porque até o perfil hormonal, ele se altera. Então, por isso que eu digo, a gente não precisa, né, entrar nessa moda de tantas coisas para consumir, né, para ter uma alimentação saudável. Então, o que é o jeito certo, né? O jeito certo para ter uma alimentação saudável é aproveitar aquilo que a gente já sabe. Nós sabemos o que é uma alimentação saudável, nós temos uma cultura que foi aquilo que foi nos entregue desde os nossos pais, das gerações anteriores. Então, uma cultura, uma região onde você nasceu, que come o cuscuz, né, a tapioca, a macaxeira, são tantas e tantas, o pão de queijo, né, são tantas e tantas coisas. E aí, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor, a nossa cultura, os nossos hábitos, e não simplesmente anular aquilo que você aprendeu simplesmente porque alguém tá dizendo para você que isso é errado, que é melhor você seguir um outro caminho, tá? Então, gente, o que a gente pode fazer é ajustar, é adaptar. Eu concordo também que muito da nossa cultura foi se perdendo por causa do tempo, né? Por causa da correria do dia a dia, né? A gente cai na enganação das propagandas e vai mudando aos poucos a alimentação da nossa família. Então,
o que eu vou dizer para vocês, porque aqui nós já estamos quase terminando a nossa live, passa muito rápido, né? E aí eu vou dar para vocês alguns passos que vocês já podem começar a aplicar para ter uma alimentação saudável. E quando eu falei desses 3 pontos, esses 3 pontos vão virar 3 passos, que amanhã você já pode começar a fazer. Então, olha só, quando eu falei de escolhas alimentares, então nós estamos praticamente no início do mês. Muita gente ainda não fez suas compras, né? Eu mesmo vou fazer a minha amanhã, né? Então, o salário tá caindo na conta agora, enfim. Então, amanhã eu vou pro supermercado e vou fazer minhas compras. Então, eu te convido, nesse mês, a fazer as suas compras de forma diferente, tá? A começar a excluir os alimentos ultraprocessados, né? Comece a buscar, a procurar. Não vou levar isso porque esse alimento é ultraprocessado. Então, uma dica que eu já dou, quando a gente chega no mercado, os alimentos saudáveis, eles ficam minimamente processados, eles ficam ali nas extremidades do mercado, né? Então, nas extremidades a gente tem alimentos saudáveis. Ali naquelas gôndolas, né, naqueles corredores do meio, geralmente são alimentos ultraprocessados. Tem corredores que eu passo reto, como de biscoito, aquele de chocolates, aqueles de temperos, enfim, prontos. Tem alguns que eu já passo reto. Por quê? Porque são ultraprocessados. E você vai começar a escolher. E eu te digo, você vai encontrar também opções saudáveis, porque também existem empresas, indústrias que estão fabricando alimentos com essa preocupação. E você vai conseguir comprar muita coisa, substituir uma pela outra. Então já comece a praticar já na sua compra, né? Excluindo aos poucos esses alimentos ultraprocessados. Bem, um outro passo, né, que eu gostaria de falar para vocês é com relação às combinações dos alimentos. Então vamos pensar nas refeições, tá? Café da manhã, almoço, lanche, janta, né? Então a gente tem quantas refeições a gente tem? Ainda tem pequenas refeições. Qual é a dica que a Camila hoje vai dar para você? Comece a colocar em todas essas refeições. No seu café da manhã, coloca sempre uma fruta na mesa, ou cortada, ou uma fruta pequena, menor, enfim, que você possa colocar ali, né, um mamão picado, uma uva, o que você puder, o que você tiver, bananas, o que você tiver. Coloca no café da manhã essa fruta, coloca no lanche da tarde essa fruta na mesa, coloca, por exemplo, no almoço e no jantar, sempre 2 tipos de salada, uma salada crua, alface não é caro, né? A gente tem algo que a gente pode também estar utilizando para colocar nessa salada. Aqui na live não dá tempo, né, da gente falar tanta coisa. Mas coloque no seu almoço e no seu jantar alimentos naturais, alimentos in natura, é claro, para compor a sua refeição. Você fez arroz, fez feijão, né? Fez uma batata doce, cozinhou uma batata doce, cozinha um outro legume e coloca um outro tipo de salada. Tá? Então, essa é uma dica, já começa a fazer isso a partir de amanhã. Mas eu coloco e as pessoas não comem porque os meninos não comem. Não deixe de colocar. Já ouviram falar naquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, sentando com as crianças ou com a família, né? Estando ali o casal, enfim, é sempre importante, né? Estarmos ali e ter também alimentos naturais para compor. Eles são ricos em vitaminas, em minerais, eles têm fibras, eles vão ajudar na regulação do funcionamento do nosso organismo. Então, vamos lá, já comece a praticar isso a partir de amanhã. E a última dica que eu dou, o último passo que eu vou dizer para vocês é a oferta e o modo de comer. Dedique-se para poder montar uma mesa, fazer uma mesa, né, posta com dignidade. Não há necessidade de se colocar um monte de prataria, aquela coisa toda, não. Mas monte a mesa, né? Monte a mesa para fazer essas refeições. Seja você e seu marido, se for só os dois. Seja você, seu marido e seus filhos, ou se você não tem marido. Enfim,
como for a sua constituição familiar, monte a sua mesa para fazer as refeições, seja do café da manhã, seja do almoço, seja do jantar. Ah, mas aqui a gente só vai estar juntos à noite. Que seja à noite, mas monte uma mesa para estimular a família. O que não pode ser feito é cada um comer nos cômodos da sua casa, nos ambientes ou em frente à televisão. Não precisa ser um momento prazeroso. É preciso, né? O ato de comer é importante que estejamos em companhia, né? Porque ali nós estamos conversando, estamos aproveitando esse momento, estamos partilhando, né, alegrias, enfim, e comendo uma alimentação saudável, adequada. Então, essa é uma terceira dica. Bem, pessoal, assim, já tá terminando, né? Mas eu espero que vocês tenham pegado aí esses 3 pontos de fato, anotado, para que a gente possa começar a fazer esse processo de mudança na nossa casa, né? Então aqui no NutriSutil vocês já estão vendo vários vídeos sobre escolhas alimentares e eu vou continuar. Amanhã provavelmente eu estarei no mercado já fazendo algum vídeo para vocês, né? Também para poder ajudá-los, tá? E isso é muito importante. Então, escolhas alimentares saudáveis é fundamental para não levar para sua casa alimentos ultraprocessados. O segundo ponto, as combinações, né? Colocar esses alimentos in natura. Então, assim, utilize sempre os momentos de promoções nesses mercados, porque a gente consegue comprar a verdura em preços mais acessíveis e você vai ter isso na sua casa também. Então, combine. Monte esses cardápios, as suas refeições, sempre colocando alimentos in natura ou minimamente processados. Esses in natura são aqueles que vêm dos vegetais, né? Então, eu tenho frutas, eu tenho verduras, enfim, né? Eu tenho carnes, eu tenho leite, eu tenho ovos, são quantos e quantos alimentos importantes. E, por fim, monte uma mesa bonita, convide seus familiares para comer, estabeleça um horário. Aqui em casa, a gente vai comer quase 1h30 da tarde. Por que a gente come tão tarde? Porque a gente espera os meninos chegarem da escola. Ninguém come antes, todo mundo espera e a gente se adaptou. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento, dessa live aqui no NutriSutil. Eu estou aqui à disposição, porque o meu objetivo aqui é ajudar você e sua família a ter uma alimentação saudável e, sobretudo, prevenir doenças crônicas, obesidade, uma série de coisas. Então, um beijo grande no coração. Comece a partir de amanhã a aplicar na sua casa esses 3 pontos, esses 3 passos que nós falamos aqui. Um abraço e tchau, tchau!